É incrível que muita gente não sabe quem foi um dos maiores heróis do Brasil. Quase todas as cidades do nosso país têm entre as principais ruas, avenidas, praças, o nome dele. Duque de Caxias. É um dos personagens que o Brasil nunca deveria esquecer. Se não fosse ele, talvez o Brasil não teria esse território gigante como nós temos. E hoje nós convidamos para falar deste fantástico personagem o professor e escritor Sérgio Paulo Muniz Costa. Ele sabe tudo sobre a história dos militares no Brasil. Além de ser coronel do Exército, é doutor em ciências militares. E um dos livros que ele escreveu tem o título, olha só, 5 séculos da história militar do Brasil. Olá, professor. Boa tarde, Francisco. Como vai? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Então, professor, a gente estava comentando aqui há pouco, né, que infelizmente nós brasileiros, né, o Brasil, tem o costume de esquecer os grandes personagens da história, os grandes heróis, e nós não fazemos ideia o sacrifício que foi feito por esses personagens aí do passado, né, principalmente o Exército Brasileiro, que foi constituído nacional, né, a partir da independência, esses nossos ancestrais, para que nós tivéssemos aqui hoje esse Brasil tão maravilhoso, né? Quem é Duque de Caxias? A compreensão da pessoa histórica de Duque Quem de Caxias, foi, né? Eu gosto de propor a abertura dessa temática sobre a figura histórica de Duque de Caxias, um esforço de compreensão de nossa parte contemporânea. Nós vivemos num país onde o Estado está organizado, nossas fronteiras reconhecidas, nossa soberania plenamente entendida, né, internamente e no mundo, mas nós precisamos fazer um esforço para reconstruir o passado e situar a pessoa de Caxias naquele momento em que o Brasil se torna independente e vai percorrer uma trajetória acidentada até ele se consolidar como uma nação soberana, livre, unida e incólume no seu patrimônio territorial. E a vida de Caxias coincide com esse período de mais de 60 anos, onde todas essas peripécias, esses acontecimentos, alguns graves, vão se dar. Caxias atua em todas essas crises, entre 1821 e 22, a que vai levar à independência, até a maior guerra da América do Sul, a Guerra da Tríplice Aliança. E ele enfrentou rebeliões, revoltas, crises de toda a natureza, como militar e como político, mesmo depois da Guerra da Tríplice Aliança, resolvendo problemas, pacificando mais do que as armas, pacificando os espíritos. Foi realmente uma figura do seu tempo, uma figura notável. Ele entrou garoto, né, para o Exército e participou da Guerra da Independência, praticamente, né? Exato. Caxias foi reconhecido patrono do Exército Brasileiro em 1925, né? Como um desdobramento das comemorações do centenário da independência, né? Se lembrou do centenário de Caxias, em 1903, e quando chegou no centenário da independência, foi levantado, e com muito boa memória, os feitos de Caxias na Guerra da Independência. E é fruto desse desdobramento que nós temos o Exército Brasileiro reconhecendo Caxias como seu patrono e o dia do seu nascimento, o dia do soldado, né? Ele viveu momentos difíceis, e momentos difíceis requerem pessoas especiais. E Caxias foi uma pessoa especial, né? Pelo seu preparo e inteligência. Ele vai ingressar no Exército como uma criança, era uma faculdade que era permitida naquele tempo, ao filho de algumas pessoas, vai se formar oficial com 15, 16 anos de idade e vai completar os seus estudos em ciências matemáticas, vai terminar ali às vésperas da independência. E aí vai servir no batalhão do imperador. E aí começa a sua carreira, que vai durar mais de 5 décadas. Era um homem inteligente, preparado, como eu disse, mas as características
peculiares a Caxias, que fizeram dele uma personalidade notável, eu colocaria como a de caráter e o patriotismo dele. Caxias era um homem íntegro, honesto, dedicado à sua atividade, leal e corajoso, tanto do ponto de vista moral como físico. E ele deu provas disso ao longo da sua vida várias vezes, particularmente no último episódio na Ponte de Tororó, na Batalha de Tororó. E a terceira característica que nós deveríamos chamar a atenção sobre a atuação de Caxias ao longo de sua trajetória é o patriotismo. Todas as ações dele estavam subordinadas a um entendimento nítido do interesse nacional, serviço público. O professor, o Caxias, ele serviu, teve o título de marechal, né, que na época existia esse título, né, que é acima de general, marechal é que participou de guerras, não é isso? Então, desculpa. Há uma pequena diferença ao marechal dos nossos dias, né? Ele vai ser brigadeiro, marechal de campo, estaria mais ou menos ali no nível do general de divisão, e o tenente-general, o posto máximo da hierarquia. Caxias percorre aí um caminho notável, uns 5 anos, ele vai de coronel a marechal de campo. 37 anos, ele era coronel, governador, presidente da província do Maranhão, comandante de armas, foi muito feliz em debelar a rebelião no Pará, e depois, quando ele vai concluir a pacificação do Rio Grande do Sul, ele completa esse primeiro ciclo de promoções, ascendendo ao posto máximo do Exército e o título de conde de Caxias. Eu queria fazer 2 perguntas específicas para o senhor. O seguinte, o Caxias serviu ao Dom Pedro I a partir da guerra da independência do Brasil, 1822, e depois serviu também a Dom Pedro II, né? E então são 2 perguntas. A primeira, ele participou dos principais conflitos. Depois da independência, muitos estados queriam a independência do Brasil. Ele foi lá, venceu ou pacificou. E também tem um episódio importante que eu pediria ao senhor para se destacar, que ele participou também da preparação de Pedro II, que muito jovem, né, adolescente, ele assumiu como imperador no Brasil por questões políticas, mas essa preparação o Caxias também fez parte, não é isso? Sem dúvida. Caxias era um homem, digamos assim, mais do que de governo, era um homem de Estado. Caxias serve ao primeiro reinado, serve à regência e serve ao segundo reinado. Caxias recebe ordens diretas do ministro da Justiça, em 1832, para restabelecer a ordem na Corte do Rio de Janeiro. É ainda sob a regência que o coronel Caxias embarca num vapor e vai ao Maranhão. E lá acontece... Desculpa, professor, só para lembrar os nossos queridos estudantes aqui, regência é aquele período que Dom Pedro II ainda era menor, né, e não atingiu a maioridade para assumir o trono brasileiro, que depois acabou sendo antecipada, né? Isso, com a abdicação de Dom Pedro I, no mesmo dia, praticamente no mesmo momento, o menino é aclamado imperador, mas por ser ainda menor de idade não pode governar. O país se vê numa situação difícil, nós recebemos aqui os influxos da Revolução de 1830 na França, é um país grande e nenhum Estado ele consegue manter a ordem sem exercer poder, o monopólio da violência, e naquele momento o Estado brasileiro é nascente, ainda desorganizado, e se dá uma série de revoltas. Caxias ali ele participa depois da abdicação de Pedro I, em várias iniciativas do governo. Ele organiza o Corpo de Polícia do Rio de Janeiro, que depois viria a ser a Polícia Militar do Distrito Federal. Ele vai participar do Batalhão Sagrado, ele vai debelar o movimento de 1832 e vai, ainda na regência, ser enviado para o Maranhão, como eu disse, para debelar aquela rebelião. E aí, com o segundo reinado, é o jovem imperador com 18 anos
de idade, que diz a ele: por favor, coronel, brigadeiro, vai e acabe com aquela revolta lá no sul, como acabou com as outras. Como foi essa participação de Caxias na preparação de Dom Pedro II, especificamente? Ele, Caxias demonstra uma habilidade muito grande como comandante militar e como político. Na verdade, é o Dom Pedro II que o puxa para ser o seu ajudante de campo, né? Quando ele debela os anos de 1840, 41, 42, 43, até 45, para Caxias são de muitas tarefas, muitos afazeres. E quando ele completa, ele pacifica o Maranhão, ele é chamado a pacificar uma revolta em São Paulo, depois outra em Minas, e quando ele chega, depois da revolta de Minas ao Rio de Janeiro, o Dom Pedro o traz para perto de si, como ajudante de campo, e a partir daí ele passa a ser um conselheiro militar estreitamente ligado ao imperador, até a Guerra da Tríplice Aliança. Né? Agora, por que, professor, teve tantas revoltas, tantas tentativas de independência de estados no Brasil durante o primeiro e o segundo reinado, na época do Império? O Brasil enfrentou esse problema desde a independência. Na verdade, a Guerra da Independência ela se deu principalmente para manter o país unido, porque as cortes de Lisboa, já que não conseguiam controlar o príncipe, Dom Pedro, nem as províncias de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e do Sul, tentaram separar a Bahia e o norte do país, pelas distâncias, pelas diferenças de visão, por interferências estrangeiras. Então, todo Estado nascente e grande, de um país grande, ele enfrenta essas dificuldades, enquanto o poder central não adquire uma legitimidade e mesmo instrumentos de poder de manutenção da lei e da ordem. O país enfrentou esse problema. E a perda dessa legitimidade aconteceu, em parte, num determinado momento, com o afastamento de Dom Pedro. A regência foi muito feliz em conseguir manter a ordem, mas custou um esforço muito grande, muitas vidas e muitos prejuízos. Por isso que a maioridade foi antecipada, né? Era uma maneira... Existem estudos muito interessantes sobre o simbolismo do imperador, desde as suas roupas e de toda a mística que foi criada em torno dele, para manter a população focada e unida em torno de uma liderança incontestável. Hoje, professor, o Brasil está redescobrindo a importância do Império, especialmente com destaque, né, Dom Pedro II, que ficou mais tempo no poder, e que foi um sucesso, né, sem dúvida nenhuma. Né, teve muitas conquistas, o Brasil cresceu demais, comparado ao mundo ele estava muito bem posicionado, mas no braço da militar, né, ele teve esse apoio aí de Caxias também, que estão redescobrindo Dom Pedro II, mas está faltando redescobrir também o Caxias. Sem dúvida. E há que se reconhecer também que o Dom Pedro II foi uma pessoa, tinha uma personalidade diferente do pai, né? Mas ele foi muito bem formado pelas elites brasileiras. Teve o José Bonifácio como tutor, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, o vice-presidente Couto, que era um brigadeiro comandante da Academia Militar, presenteou o jovem imperador com um volume alentado sobre toda a tradição militar brasileira. Então, o jovem imperador foi uma pessoa bem preparada. Por outros, o mordomo do imperador também era um general, e as elites brasileiras souberam preparar esse rapaz, esse menino, esse rapaz, para assumir o poder. E foi um grande estadista, sem dúvida. Talvez não. A história mostrou isso, que, infelizmente, o regime chegou a um ponto que não atendia mais as expectativas da sociedade brasileira. Mas o Brasil deve muito, sem dúvida, a Dom Pedro II e também ao pai dele, Dom Pedro, com todos os arrobos, né? E as características da personalidade dele mercurial, mas o Brasil deve muito a ambos. E o que o senhor destaca na história de como é que ele ganhou esse título de duque? Por que ele ganhou? Era comum na época os militares ganharem títulos reais? Nobres, não, né? Caxias é o único duque brasileiro. Né? É o único brasileiro que... O duque está um pouco logo abaixo do príncipe. Né? Nós temos Caxias foi barão, visconde, conde, marquês,
né, e duque de Caxias. A cada um desses títulos nobiliárquicos correspondeu um grande serviço que o Caxias prestou ao país, né? Ele vai receber o título de marquês numa guerra externa, em 1851-52, contra Oribe Rosa, e vai receber o título de duque quando ele vence a campanha do Paraguai, que foi a mais difícil, a mais sangrenta que o nosso país se envolveu no contexto da Guerra da Tríplice Aliança. Então, houve um reconhecimento patente por parte de Dom Pedro, da elite política brasileira, aos feitos de Caxias, tanto externos, né? Caxias combate, ele participa em todas as guerras externas nas quais o Brasil se envolveu no século XIX. A Guerra da Independência, a chamada Guerra da Cisplatina, que eu não concordo muito com o nome, que eu chamo da Guerra de 1825, a de 51 e 52, quando Oribe Rosas, e a da Tríplice Aliança. E o Caxias vai ser o responsável por debelar uma revolta violenta, muito perigosa, que aconteceu no Maranhão, dominar os levantes de São Paulo e Minas, e a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos. E só vai se encerrar com a intervenção, a condução muito feliz de Caxias. O professor, nós já estamos terminando aqui, né? Em 1925, já no século XX, né, como o senhor falou, Caxias foi elevada a patrono do Exército, né? A gente lembra aí que em 1922 foi criado a Roquete Pinto. Inclusive o Roquete Pinto ele acompanhou as expedições de outro marechal, o Marechal Rondon, né? Inclusive filmou em vídeo. Em 1922 teve vários movimentos, que foi o tenentismo, teve a Semana da Arte Moderna, que se procurou uma identidade nacional, né? Se procurou heróis nacionais. Eu acho que foi a partir de 1922 que em 1925 se achou esse fantástico personagem para representar o nosso Exército Brasileiro, não é isso? Sem dúvida. 22 é uma sacudida, né, no país. Parece que o país, ao se completar os 100 anos, vamos dar uma sacudida aqui na poeira e vamos nos pensar melhor. E Caxias, o reconhecimento do papel de Caxias faz parte desse processo, que ia se estender por mais uns 10 anos. Isso vai entrar pelos anos 30 adentro. Quando lá na Escola Militar de Realengo, os uniformes do Império são retomados pelo Corpo de Cadetes, a miniatura do Sábio de Caxias se torna um espadim dos cadetes. Então, é um movimento que vai se estender pela década seguinte de resgate da memória nacional. E hoje ele tem descendentes que estão por aí, né? Ele perdeu um filho, né, muito jovem, mas nós temos descendentes das duas filhas, Ana de Loreto e Ana Luísa, e são pessoas que mantêm essa memória, né, da família, né, e são muito importantes para nós nesse momento também. Professor, historiador, muito obrigado pela sua participação. O tempo, felizmente, aqui é curto para falar desse personagem tão importante, né? Aqui no Brasil 200, a gente conversa com políticos que foram personagens da história, com escritores, professores, e um dos nossos interesses é lembrar os grandes heróis. Na vida pessoal, a gente não pode esquecer das pessoas que nos amam, que a gente ama. E na vida pública a gente não pode esquecer jamais dos grandes personagens que construíram com muito sacrifício esse país, e Caxias é um deles. Muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. E hoje, mais um programa Brasil 200, desse personagem extraordinário, né? E espero vocês aqui da próxima vez. Até lá e obrigado pela participação.